te ensinou que você não sabia, né? Que o exercício físico, irmãos, eu percebi que vocês estão curiosos, então eu não vou pregar isso, mas eu vou só falar, né? Que naquele contexto, um pouquinho antes, né? Paulo está falando sobre algumas pessoas que não se casam, por exemplo, né? Ou que se abstêm de certos alimentos, né? E aí, qual o objetivo? O objetivo ascético. Tipo assim, tipo assim, carne é ruim, espírito é bom. Então tudo que afeta a carne é ruim, né? Então, quanto mais eu mortificar a carne, ou eu tiver essa postura ascética, não é cética, tá? Porque eu fui ensinar isso lá para os garotos lá, eles ficavam depois eles entenderam que eu estava falando de cético, não é cético, ascético. O que é uma pessoa ascética? É uma pessoa que utiliza de uma disciplina contra o corpo para sublimar o espírito. Então ali ele está falando isso, ele está falando assim, ó, por que o cara não se casa? Ele não se casa porque o relacionamento sexual é visto como ruim. Por quê? Porque é em prol do corpo. Então, se você não se casa e não tem relacionamento sexual, você se abstém, o teu espírito é elevado. Se você deixa de comer certas coisas, o teu espírito é elevado. E aí, mais na frente ele fala o quê? Olha, o exercício físico, ele está falando assim, para ter pouco proveito diante da piedade. Mas não é qualquer exercício físico. Não é a tua corridinha de manhã. Não é a tua ida na academia para manter a forma física. Não, é o exercício físico com o objetivo de sublimar o espírito. É a rigidez física em prol do crescimento espiritual. Ele fala que isso não adianta nada. Por quê? Porque você vai fazer essas coisas, deixar de fazer sexo, deixar de comer certas coisas, né? Se exercitar ou deixar de se exercitar, né? Asceticamente, mas se você não tem uma vida piedosa, né? Você não está próximo de Deus. Então, irmãos, a partir daí, né? Até a palavra do André, a explicação dele sobre o contexto desse texto, né? Que eu não tinha me atentado, que realmente era em relação ao asceticismo. Eu sempre dei mais ênfase na dicotomia entre piedade e o exercício físico, né? E a gente aprende coisas sempre, né? E aí até nisso, você vê a mensagem do quê? O que é um homem ascético? Um homem ascético é um homem que se acha autossuficiente. Ele acha que ele consegue crescer sem Deus. Ou seja, não, é só eu jejuar, orar, é isso. Ele acha que ele consegue crescer sem Deus, ele não é dependente de Deus. Então, o texto que eu vou trabalhar com vocês agora tem a ver com isso, né? Que é para a gente finalizar essa palavra de hoje, que está em Isaías 14. Se vocês quiserem abrir, eu vou ler aqui a partir do verso 12, tá? Antes de eu ler esse texto, eu vou dar o contexto deste texto, tá? Esse não é o texto principal que eu quero dar ênfase. Eu vou começar com ele, mas o texto principal que eu quero dar ênfase é Ezequiel 28. Meus devocionais estão sendo em Ezequiel. Eu estou lendo Ezequiel e meditando em Ezequiel todos os dias, já faz mais de um mês. E aí, quando eu cheguei em Ezequiel 28 me remeteu de volta a Isaías 14. Eu vou começar com Isaías 14, mas qual é o contexto que veio bem a calhar, né? É o filme que a gente assistiu lá em casa há 2 semanas atrás, o Nefários. Eu até deveria, né? O Pierre achou que eu ia fazer isso, que eu ia parar o filme em alguns momentos para fazer alguns comentários. Eu falei, não, já estava tarde, ficava difícil fazer isso, né? Mas a gente pode até discutir outras temáticas dentro do filme, como questão de eutanásia, questão de aborto e outras coisas ligadas, pena de morte e outras coisas ligadas ao filme. Questão de guerra cultural, né? O uso da cultura, feminismo, tudo isso aparece no filme de forma clara. Só que o que eu quero dar ênfase aqui, na verdade, é a minha única incômodo teológico, vamos dizer assim, com o filme. O meu senão teológico com o filme. Antes de eu falar o meu senão teológico, né?
eu pergunto a vocês, alguma coisa dentro do filme incomodou vocês de alguma forma? Assim, caramba, isso aí eu não sei se está... Isso aí eu não sei se é muito bíblico. O diabo era o profeta, né? Eu percebi de maneira bem nítida mesmo que o diabo mais foi usado por Deus para levar o cara ao arrependimento, né? O Mocelin, ele tem um vídeo que ele fala disso. O Rodrigo Mocelin, ele tem um vídeo que ele critica, ele faz uma crítica, né? Ele vai fazer uma análise desse filme, ele fala bem do filme, mas ele fala assim, o diabo é mais crente do que muito crente que eu conheço. Por quê? Porque foi mostrando os pecados do cara, entendeu? Não, na verdade eu achei interessante que ele mostrava com o intuito de, tipo assim, mostrar o pecado do cara, quanto ele era tão desprezível, né? E o grande problema é que as mensagens de hoje não faz isso. Ela faz o que elas fazem é nos exaltar, né? Eu confesso que eu não assisti esse vídeo, eu ia até assistir com a Jéssica, a gente começou a ir parar, né? Mas o filme em si, pode dizer para os irmãos, pelo menos nas minhas experiências, eu nunca vi um diabo profeta assim, sabe? Porque isso já faz parte da natureza do filme, né? Na verdade, aquilo ali é uma licença poética do filme. Isso não me incomodou, não. É o diabo jogando na cara do cara a hipocrisia dele, que se achava, ele se auto-justificava. Vamos lá, tudo tá girando em torno disso aqui. Eu percebi que tudo tá girando em torno disso. Auto-justificação, autossuficiência. O cara achava que ele era autossuficiente, e ele era justo. E o diabo joga, você não é justo, cara. E a humanidade não é justa, o ser humano não é justo. É isso, é a mensagem que o filme quer passar, né? Normalmente um demônio não age assim, né? Normalmente um demônio ele não quer que você perceba essas coisas, né? Se você está perdido na sua senso de autojustificação, né? A última coisa que o diabo ia fazer era te incomodar. Por quê? Porque ali você está indo para a perdição. Mas beleza, para o que o filme quer fazer, perfeito, assim. Isso não me incomodou. O que me incomodou dentro da teologia que o filme se propõe é a hora que o diabo entra num discurso para explicar a origem da rebelião dele, entendeu? Assim, ele vai explicar a origem de tudo. Por que Deus é o inimigo? Ele chama o adversário o inimigo, né? Ele deu a capacidade, mas deixou ele provar as coisas. Isso, então, no filme, ele fala o seguinte, ele fala assim, no filme, esse Satanás, o Nefábios, que é o demônio, ele fala assim, olha, Deus criou a gente, uma classe superior ao homem, nos deu a liberdade, mas não nos deixou usufruir dessa liberdade. Então isso era escravidão. Então, por não querer aceitar ser escravo, então a gente se rebelou. É isso. Basicamente é a mensagem que é passada. O que passa um sentido até, tipo assim, de justiça de Satanás. Tipo assim, caramba, mas ele tá certo, né, cara? Deus deu... Tipo assim, você vê esse mesmo discurso, eu falei isso essa semana até com o Ferreira, né? Você vê esse mesmo discurso em outro filme, que também é sobre Satanás, que é o Advogado do Diabo, do Ken Reeves. Quando chega, não sei se já assistiram esse filme, né? Quem não assistiu, até recomendo assistir, ele também é bem instrutivo. Mas quando chega a cena final, é a cena do diálogo do Ken Reeves com Satanás, né? E em um certo momento, ele fala o Satanás desse filme fala isso, basicamente a mesma coisa. Ele fala assim, Deus, ele usa até essa palavra, né? Desculpa o palavreado. Ele fala assim, Deus é um sacana. Por quê? Porque ele nos criou, deu liberdade e fala assim, isso, olhe, mas não toque. Toque, mas não goste. Tipo assim, então ele está sempre restringindo. Aí o diabo, no filme lá do Advogado do Diabo, ele fala assim, eu sou um fã do homem. Eu deixo o homem atingir todos... É basicamente isso. Eu deixo o homem atingir o seu potencial. Eu que sou fã do homem. Eu não sou contra o homem. Eu sou a favor do homem. Deus é que é contra o homem. Né? Eu não. Eu sou a favor do homem. Né? Então, irmãos, assim... Por que isso me incomodou? Por que essa origem da rebelião me incomodou?
porque não está na Bíblia. Então isso tem que te incomodar também. Assim, ele se rebelou porque ele se sentiu injustiçado? Não. Vamos lá. Isaías 14, verso 12, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que faz estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir para casa? Então, qual foi o pecado de Satanás aqui? Querer ser igual a Deus. Né? Ele fala aqui: vou botar meu trono, né, acima das estrelas de Deus. Ou seja, dentre os anjos, toda a hoste celestial, né, todos os Elohim, eu vou governar. E eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu vou ser como Deus. Eu vou ser como Deus. Só que você pode conjecturar uma série de motivos para ele querer fazer isso, certo? Esse texto aqui, ele trabalha muito o a posteriori. O que o diabo faz, como ele se posiciona. Então, como é que o diabo faz? O que ele se posiciona? Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer ser exaltado e estar no mesmo patamar de Deus. Então ele quer ser adorado, ele quer ter autoridade, ele quer ser visto como poderoso. Mas isso daqui, irmãos, é um posicionamento de Satanás, mas não fala da origem da motivação de Satanás. Ezequiel 28 fala. Por isso que eu falei que Ezequiel 28 é mais importante do que Isaías 14 nesse contexto que eu quero dar. E por que é importante eu saber isso? Irmãos, este é o modus operandi de todo o reino satânico. Vamos ler Ezequiel 28 e aí vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, é também verso 12. Ezequiel 28, verso 12. A gente vai ler do 12 até do 12 ao 19, tá? Então, se vocês depois quiserem meditar nesses textos, né? Então, Isaías 14, do 12 ao 17 e Ezequiel 28, do 12 ao 19. É bem parecida a numeração, até fácil de decorar. No Ezequiel 28, 12... Antes de eu ler esse texto aqui, deixa eu dar um contexto aqui do negócio. Em Isaías, a figura que é apresentada para falar de Satanás é o rei da Babilônia. Em Ezequiel 28, a figura que é usada para falar de Satanás é o rei de Tiro. E tem uma outra passagem que também fala sobre Satanás, e que também é Ezequiel, que é Ezequiel 31, que é o rei do Egito, é o faraó. Vamos lá. Vocês vão ver alguns estudiosos falando assim: não, essas passagens não são sobre Satanás. Elas são sobre o rei da Babilônia, o rei de Tiro e o faraó. Se você é aquele reformado intelectual que não acredita na existência do mundo espiritual, assim, acha que tudo que está aqui é o que você vê, não acredita nos dons, não acredita na atualidade do mover espiritual, talvez isso te contente. Mas quando você olha para essas passagens, você vê claramente
figuras. São figuras de Satanás colocadas numa linguagem antropomórfica através de uma figura humana. Cara, a Bíblia faz isso direto com Cristo, onde você vê Cristo sendo representado em José, Cristo sendo representado em Isaac, Cristo sendo representado em Melquisedeque. Então você vai ver que a Bíblia usa essa mesma linguagem de representatividade com Satanás em algumas figuras. Pode ser que Satanás estava atuando por trás dos governos da Babilônia, de Tiro e do Faraó em algumas épocas da história da humanidade? Sim, pode ser. Por quê? Porque a gente vê em Daniel que algumas regiões, reinos terrenos, regiões do mundo terreno, eles são influenciadas por principados, demoníacos que controlam aquela região. Então você vê, por exemplo, quando Daniel está orando, e Deus ouve a oração de Daniel desde o primeiro momento, ele vai mandar o anjo Gabriel para falar com ele, para dar a resposta da oração dele. E Gabriel fala que demorou 21 dias para chegar lá. Por quê? 3 semanas. Deus ouviu no primeiro dia, mas ele demorou 21 dias para chegar. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia estava resistindo à chegada de Gabriel até lá. Irmãos, você não consegue imaginar um ser humano lutando contra um anjo e resistindo um anjo e impedindo o anjo de levar a mensagem. Claramente, aquilo ali, o príncipe da Pérsia, é uma entidade espiritual, um principado. Então você tem um demônio por trás de um governo humano. Eu posso depois, em outro momento, explicar como isso acontece. Isso começa, esse tipo de movimento começa a partir da Torre de Babel e é descrito em Deuteronômio 32. A Torre de Babel e Deuteronômio 32 tem uma ligação para explicar como os reinos foram repartidos e tem entidades espirituais por trás de cada reino. Tem uma entidade espiritual por trás do governo brasileiro? Tem um principado atuando aqui? Tem. Então a guerra, por isso que Paulo fala, a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. Eu não estou preocupado com um governo terreno, eu estou preocupado com a entidade que está por trás dele. Então pode ser que o Satanás, que não é onipotente, nem é onipresente, nem onisciente, ele pessoalmente tomou conta do governo da Babilônia, de Tiro e de Faraó em certos momentos da história? Sim. Então ali não era qualquer principado, era Satanás em pessoa. E aí os profetas tiveram uma revelação falando assim, olha, aquele cara ali, Satanás estava por trás dele. Então ele usa a figura daquele rei ou daquela autoridade para falar algo sobre uma verdade espiritual de Satanás. Em Isaías 14, que é o rei da Babilônia, ele fala assim, olha, o rei da Babilônia se exaltava, assim como Satanás também se exaltava. Chegando ao ponto de Satanás querer o quê? Colocar o seu trono acima do trono de Deus. Só que em Ezequiel 28, ele vai um pouco mais fundo nessa ideia. Ele vai falar o seguinte no 12, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Dá uma pausa aqui. Como é que você distingue que isso é uma antropoformorgia, não sei nem se essa palavra existe, antropomórfica, uma linguagem antropomórfica de Satanás? Tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 e Ezequiel 31, você tem menções a figuras espirituais. Você fala do Éden, você fala de outros anjos, você fala do mundo espiritual para revelar uma verdade sobre um rei.
Então você começa a distinguir, opa, então isso daqui não está falando só sobre o reino terreno, está falando sobre o reino espiritual. Por quê? Porque ele está falando verdade sobre um reino espiritual, então você tem uma entidade espiritual aqui por trás. Beleza, então ele continua, né? Tu eras querubim da guarda ungido, que te estabeleci, permaneceres no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, aí, aqui que é interessante, até o dia que se achou iniquidade em ti. Então ele vai falar assim, olha, ele foi criado em perfeição. Em algum momento, ele foi achado iniquidade dele, ele pecou, ele caiu, né? Uma vez, eu acho que foi até, a gente estava almoçando, acho que foi até a Joyce que fez essa pergunta no almoço lá, do Rancho dos Graduados. Né? Não, por que a gente já não foi criado no estado de corpo glorificado, né? Por que a gente já não foi criado no estado de perfeição? Irmãos, porque onde há liberdade, há a possibilidade de você escolher o teu caminho, né? E há a possibilidade do quê? Do pecado. Aqui está dizendo, ele foi criado em perfeição, em algum momento ele caiu. Você consegue imaginar isso? Era um anjo perfeito no céu, no reino espiritual, e ele pecou. O Adão no Éden, né? Era um homem num estado de perfeição, de criação, num lugar perfeito, sob a tutela de um Deus perfeito, num relacionamento com Deus. E ele caiu. Tá certo que ali houve a mãozinha do próprio Satanás, né? Mas se você pensar em Satanás, segundo essa descrição aqui, ele estava no estado de perfeição, porque ele caiu. Porque onde há liberdade, há contingência para o pecado. É isso. A possibilidade, a margem para o pecado. Aonde Deus não quer autômatos, Deus quer criaturas, né, parecidas com Ele, ou seja, que sejam capazes de deliberar. Só que Deus delibera sempre com perfeição. Por quê? Porque Ele é perfeito. As criaturas não são. Porque se as criaturas deliberassem sempre com perfeição e fossem perfeitas, elas seriam quem? Elas seriam o próprio Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Até que se achou iniquidade em ti. Agora eu quero que vocês entendam aqui. Eu vou ler essas passagens. Eu estou vendo... Pergunta depois, tá? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que ele quis elevar o trono dele acima das estrelas de Deus? Por que ele quis elevar o trono dele e ser semelhante ao Altíssimo, segundo o que está escrito lá em Isaías 14? Está escrito aqui. Orgulho com o quê? A formosura dele. Aqui diz assim, olha, você olhou para a sua formosura, para a sua beleza, e você achou que você não precisava mais de quem? De Deus. Tem uma outra passagem mais à frente, a gente não vai ler ela, que está em Ezequiel 31, falando também de Satanás, dizendo que de todas as árvores, aí ele faz uma figura de árvore, no Éden existiam várias árvores, e essas árvores bebiam do quê? Do rio de Deus. É aquele mesmo rio de Deus que sai do trono de Deus, em mesmo Ezequiel descrevendo, que é a fonte da vida. Então, o que ele está... Se você juntar esse cenário, Isaías 14, Ezequiel 28 e Ezequiel 31, você vai ver que ele está descrevendo o seguinte: olha, da onde vem a beleza de Satanás? Da onde vem a autoridade de Satanás enquanto ele era querubim da guarda ungido? De onde vem o poder dele? De Deus. Então ele começou a achar que não vinha de Deus. Que vinha de quem? Dele mesmo. O que é isso senão autossuficiência? O que é o orgulho senão
achar que você tem alguma coisa ou que você é alguma coisa por você mesmo, irmãos. Vocês entendem por que aquilo que Deus vinha trabalhando no meu coração se ligou ao filme que a gente assistiu e se ligou com essa passagem que eu estava lendo em Ezequiel 28? Foi coincidência que a gente assistiu o filme na mesma semana, você teve aquela experiência lá em BH na mesma semana e você estava lendo o Ezequiel 28 na mesma semana. Não é coincidência, irmão. Não é coincidência. Primeiro Deus me fez olhar para mim e falando assim, caramba, eu estou andando segundo a minha própria força, então eu acho que a minha capacidade de dar aula vem de mim mesmo. Então você acha, Nilson, que a tua capacidade de lidar com finanças vem de você. Então você acha, Rodrigo, que a tua capacidade de cuidar de pessoas vem de você mesmo. Entendeu? A gente, qualquer um aqui que acha que faz alguma coisa que vem de você mesmo, isso é semelhante a quem? A Satanás. A Satanás. Mas vamos lá. Tem um outro pecado aqui. Qual é o outro? Esse tá mais difícil de perceber. Porque a gente não consegue... Ele lista aqui, tem duas coisas. Ele fala assim, olha, porque você, né, achou que você era belo e você não era, e porque foi achado quente. Ligado ao quê? Ele está falando aqui. Comércio é a palavra-chave. Comércio, irmãos. Então, o que é comércio, irmãos? Irmãos, olha só, irmãos, o que eu vou falar para vocês agora é uma coisa, eu tô assim empolgado, por quê? Porque isso daqui é a chave para você entender se você tem um coração satânico. É pesado eu falar isso? Não. Coração satânico? Não é. Primeiro, se você é orgulhoso no sentido de achar que você é autossuficiente, que você caminha por você mesmo, que o que você faz é na tua força, que os teus dons vêm de você, isso é um coração satânico. Satanás entrou em Judas. Talvez Satanás esteja entrando em você. Estava entrando em mim. Por quê? Porque quando eu achava que eu fazia as coisas na minha própria força, irmãos, o que é isso se não ter um coração de Satanás? O fariseu subiu no templo, o que é aquilo? Coração satânico. Coração satânico. O que é o asceticismo que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, que a gente estava falando aqui? Coração satânico. O cara de Colosso, os colossenses, né? Achando que por serem ascéticos, né, poderiam exercer e alcançar um nível de proximidade com Deus. Coração satânico. Por isso que quando a gente olha, né, um coração de Deus é um coração que se esvazia, né? Por isso que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou. Satanás, ele foi no caminho contrário, né? Satanás, ele se encheu, né? Caramba, não, olha como eu sou belo, olha como eu tenho autoridade. Ele olhou para si mesmo, caramba, eu sou belo, eu tenho autoridade sobre os... Por quê? Porque está dizendo aqui que ele tinha autoridade, foi dado por Deus. Só que ele começou a achar que a autoridade vinha dele. Por quê? Da beleza dele, da capacidade dele, né? E aí ele começou a se perder. E aí foi achado nele o quê? Comércio, irmãos. O que é comércio? É qualquer troca? Comércio é escambo? O que é escambo? O que é escambo? Eu tenho sal, você tem farinha. Eu preciso fazer pão, você precisa preparar um charque. Então, me dá o teu sal, te dou a minha farinha, e aí eu vou preparar o meu pão, você vai fazer a sua carne seca. Certo? Isso é escambo. Comércio, você falou uma palavra-chave aí, é uma troca com retorno, né? Caramba, então o que foi achado em Satanás? Eu sempre pensava isso, que Satanás caiu pelo orgulho. Satanás caiu pelo orgulho. Ele não caiu só pelo orgulho, irmãos. Ele caiu pelo comércio. Orgulho aliado a comércio. Olha só, eu tenho algo que veio de mim mesmo. Eu sou autossuficiente, a minha beleza vem de mim, a minha autoridade vem de mim, as minhas capacidades vêm de mim. Eu vou usar isso para quê? Em benefício de quem? Em meu próprio benefício. Isso é comércio, irmãos. Isso é comércio. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: como é a igreja moderna? Como é a igreja moderna?
A igreja moderna é o quê? A igreja moderna é, muitas vezes, eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Mas a gente vê com muita frequência pessoas que não entendem que os seus dons e talentos, eles são para o próximo. Então ele está exercitando dons e talentos para si mesmo. O que é isso? Comércio. E onde há comércio há um coração satânico. Então vamos lá. A gente está falando aqui do sol nascente, certo? Está falando do sol nascente? Beleza. O sol nascente é para o exercício do comércio? Cada um de nós aqui tem dons e talentos que pode ser usado em prol do próximo. Então, se nós formos aquela comunidade, nós vamos falar para quê? Objetivando algo para nós? Isso é um coração satânico. Nós vemos isso aqui eu já falei várias vezes. A gente vem nessa reunião aqui para quê? Buscando algo para nós? Ou tentando exercitar aqui a doação, ou no mínimo o escambo? A doação é o que Cristo fez. Se esvaziou e se entregou. Doação, né? Agora, a gente vê passagens na Bíblia que falam que a gente pode exercitar o quê? Consolar uns aos outros. Isso. O que é consolar uns aos outros? Escambo. Ou seja, eu tenho algo que o Acelino precisa. O Acelino tem algo que eu preciso. Então, eu chego aqui, eu me dou a ele, ele se doa a mim. O que é comércio? Comércio é, eu venho aqui esperando que o Acelino, o Rodrigo, o Nilson vão ter algo para me dar. Isso é comércio. Vocês estão entendendo? Isso é comércio, né? Ou achando que eu tenho algo que vocês precisam e por causa disso eu vou lucrar. Isso é comércio. Então, irmãos, comércio é coração de Satanás. E aí, precipitou o quê? Na queda de Satanás. E aí, a partir daí, eu vou levar meu trono acima do trono de Deus, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, né? Então, nós como igreja, irmãos, nós somos chamados ao quê? Ao esvaziamento, à renúncia e à entrega. Se a gente não tiver esse sentimento de esvaziamento, renúncia e entrega, a gente está exercitando um evangelho de comércio. E a gente está adorando a Satanás, não a Deus. Perfeito? Compreenderam isso? Beleza. Agora o que eu quero de vocês? Vivam isso. Vivam o evangelho de doação, entrega e renúncia. Se vocês não viverem isso, não adianta ir no sol nascente. Não adianta ir no sol nascente. A gente vai no sol nascente fazer caridade, né? O que é caridade se não comércio? Por quê? Você está indo dar uma coisa que você acha que o outro precisa para sair de lá o que é auto-justificado. Ou seja, você vendeu alguma coisa para alguém. Para quê? Para consolar a tua alma e dizer assim, eu estou justificado diante de Deus. Isso é comércio, irmãos. Isso é comércio. Isso é satânico. Isso é satânico. Eu estou usando muita palavra satânico, que é para ser forte mesmo, entendeu? Dizer, não, isso deu lugar ao diabo. Não, isso é satânico. É ter um coração satânico, não é ter um coração de Deus. Então, quando a gente for orar ao longo da semana para saber o que Deus quer de nós, quando nós formos ao sol nascente, quando formos, como formos, para fazer o quê, a gente tem que ter em mente o quê? Caramba, eu tenho que ir lá com um coração de Cristo, um coração que se esvazia, sabendo que eu não tenho nada, eu estou indo levar uma ajuda de comida. Caramba, sou eu que estou indo levar? Eu não tenho nada. Irmãos, eu não tenho nada para oferecer para o povo do sol nascente. Não, Neto, mas você ganha não sei quantos mil. Não, mas eu ganho? Ou Deus me deu com um propósito? O Nilson é nosso investidor da Bolsa, né? Os ganhos que o Nilson tem na Bolsa, né? É para quê? É para ele? A capacidade que o Nilson tem de gerenciamento financeiro é para ele guardar para ele? Os ensinos que eu recebo é para eu dormir justificado comigo mesmo? Nossa, conheço mais a Deus, né? Cada um de nós aqui tem dons e talentos para ministrar aos irmãos do sol nascente. Você pode até levar comida, você pode até levar, né, uma palavra, mas talvez você tenha algo que só você tem.
que eu não posso levar, nem o Rodrigo pode levar. É muito óbvio eu falar assim, a gente vai chegar lá e pregar o evangelho e levar comida, né? Mas talvez, caramba, o Brian, vamos lá, por que o Brian fala tão pouco? Irmãos, vamos lá. Por que será que o Brian fala tão pouco? Ele é sábio, ele é um cara de ação. Hã? Ele é sábio. Ou será que ele é um cara que gosta de ouvir? Brian gosta de ouvir? Então, será que não tem alguém lá precisando de um bom ouvinte? Aí a gente vai chegar lá falando, eu vou falar tudo que o cara precisa ouvir. Não, às vezes o cara não precisa ouvir nada, irmãos. Às vezes ele precisa só falar. Ele precisa desabafar as dificuldades que ele está passando. Pô, ninguém é melhor que o Brian, velho. Por quê? Porque o cara vai falar 1 hora, o Brian vai falar uma frase. Não, você tá entendendo que é sutil. Mas você saber, né? Saber o que as pessoas... Vamos lá. A Vivi é autêntica, né? Pô, o Nilson, finanças. Você está entendendo? Você começar a identificar, pô, o Brian gosta de ouvir. Então, caramba, o que eu tenho que aquelas pessoas precisam? E aí você vai orar durante a semana, irmãos, faça um exercício, orem durante a semana. Deus, todo dia, né? Deus, o que o Senhor quer que eu faça lá? Deus, o que o Senhor quer que eu faça lá? Vamos pedindo a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça lá? Às vezes é o dinheiro mesmo. Às vezes é a comida. Mas até onde eu conheço Deus não é só isso. Não é só isso. Tem algo a mais aí. Tá bom, irmãos? Então é isso. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida do que eu falei? Galera que está ouvindo aí não pode perguntar nada, né? Então, guardem para quando vocês voltarem das suas viagens e a gente conversa.